Olá, eu sou Maria Helena Diniz Castelo Branco, tenho 9 anos, sou escritora também do Clube do Livro Maranhão e hoje eu vou entrevistar Felipe Costa Camarão sobre a bonita obra dele, As Aventuras de Juju, Senhor Fu e Dona Mia. Primeiramente, Felipe, nos conte um pouco sobre você. Olha, eu sou professor desde os 16 anos. Quero começar te falando sobre essa minha parte da minha vida. Eu, aos 16 anos, comecei a lecionar inglês. Tinha concluído meu curso, tinha feito intercâmbio. Minha avó era inglesa, deu um curso de inglês também. E eu comecei a dar aula de inglês. Desde então, me apaixonei pelo ensino, pela educação. Sempre fui um ávido leitor, sempre gostei muito de ler, desde a minha infância, da minha juventude. E depois, assim que eu me formei em Direito, eu também comecei a dar aula na faculdade. Então, eu sou professor já, eu tenho 39, então já vou para 23 anos sendo professor. E desde que eu me formei, eu comecei também a descobrir uma outra vertente minha, que era de escrever. Então, comecei a escrever artigos científicos, né, do direito. Depois eu fiz minha monografia, publiquei com um livro. Resultado, já estou com 9 livros publicados. E aí sou procurador federal de carreira, sou secretário de cultura e atualmente estou secretário de educação também do governo do estado do Maranhão. Nossa, Esse é um breve resumo, né? Nossa, isso é ótimo. Agora, a segunda pergunta. O que motivou você a escrever livros infantis? Essa pergunta é legal. Se tu souber como eu escrevi esse livro, eu sempre escrevi livros jurídicos, em sua grande maioria livros jurídicos, e também livros na área da educação, falando um pouco sobre o programa Escola Digna, sobre as ações que a gente vem desenvolvendo no governo Flávio Dino. Só que de repente eu estava numa viagem em Barreirinhas, com as minhas filhas, e uma delas, que é a Juju, a minha mais nova, ela começou a ficar muito irritada, agoniada. Eu não sei se ela tinha pegado muito sol, estava com sono, não estava conseguindo dormir. Sabe aquela confusão? Eu acho que ela devia ter uns 4 aninhos por aí assim, 5 aninhos. E aí, de repente, eu vi 2 formiguinhas andando no chão do quarto, perto do banheiro, e vi umas tomadas assim perto. E eu comecei a inventar, naquele momento de improviso, uma história para ela. Comecei a falar que ali era um casal, Seu For e Dona Amiga, né? Que juntando faz formiga. E disse que a casinha deles era aquela tomadinha, que é aquela tomadinha que tinha 3 buraquinhos, né? Eu falei, olha, uma é a casinha do Seu For, outra da Dona Amiga, e o buraquinho do meio onde eles se encontram, o quarto do casal. E comecei a falar que Seu For ia trabalhar e que Dona Amiga ia trabalhar também. E a gente eu comecei a contar uma história para ela e ela, no momento, ela se acalmou, parou de ficar agoniada, parou de brigar e começou a prestar atenção. E cada vez que eu ia terminando uma parte da história, ela, quero mais papai, conta mais papai, fala mais papai. E eu ia inventando. Então, quando eu cheguei em São Luís, depois dessa viagem, eu tive um estalo de escrever aquilo que eu havia contado para ela, porque eu percebi que ela tinha ficado interessada. Eu não me lembrei exatamente as histórias que eu contei, porque eu contei de improviso, mas tentei escrever a primeira parte da história. E aí eu consegui, depois de escrever, eu comecei a aprimorar, né, o que eu tinha escrito e percebi que, além de ser um entretenimento, eu também poderia tentar ensinar alguma coisa para as crianças. Então essa que foi a intenção, por isso que eu faço questão de dizer para ti. E esse é o meu primeiro volume, né, dessas aventuras, por isso que eu escrevi As Aventuras, né? Eu pretendo escrever outros livros infantis para tentar, de alguma forma, não apenas entreter, mas também ajudar um pouco na educação das crianças. Nossa, que bom. Mas agora, já que você também escreve livros para o público maior, adulto, você prefere escrever para as crianças, o público menor, ou maior que adulto? Eu te confesso que eu gostei muito de escrever livros infantis. Hoje as minhas paixões têm sido falar sobre educação. Apesar de eu ter escrito agora um livro de direito, que foi a minha dissertação de mestrado, que será lançada também, que eu quero anunciar aqui em primeira mão. Em breve nós teremos um outro lançamento do livro meu, um livro jurídico. Mas as minhas grandes paixões têm sido escrever sobre educação, falar sobre o processo de aprendizagem, sobre a revolução do programa Escola Digna. E te confesso que minha preferência hoje está sendo escrever sobre livro infantil. Então eu pretendo ainda neste ano lançar mais um livro infantil. Como é bom que você gostar de escrever para crianças. Agora, na sua opinião, qual livro você mais gostou de escrever? O livro que eu mais gostei de escrever foi esse, não tenha dúvida. Sempre o escritor, ele gosta de todos os seus livros, né? Mas o mais recente é aquele que a gente tem mais carinho, porque ele foi o último que a gente escreveu, que publicou,
e é voltado às crianças e mais. É uma homenagem para minhas duas filhas. Apesar de eu ter dito que são as aventuras de Juju, eu também faço essa homenagem à minha filha Alice, que você já conheceu. Sim. Que já lançou um livro com você, que também é escritora de livros infantis. E a gente até combinou que esse ano a gente deve escrever um livro, quem sabe até juntos, né? Essa segunda parte das aventuras de Juju pode ser até junto com ela. Como você tem várias profissões, eu queria te dizer uma coisa. Qual você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer ser? Realmente eu faço muita coisa, olha. E que eu já fiz, tipo aquela história que tu não vai conhecer porque tu é novinha, mas a galera que é mais antiga vai lembrar da história do Bombril, 1001 utilidades. Eu acho que eu estou nesse nível de 1001 utilidades. Atualmente eu sou procurador federal licenciado, professor, universitário da graduação e da pós-graduação, secretário da Educação e presidente da Fundação da Memória Republicana. Gestor público, né, portanto, mas assim, eu vou te confessar, a parte que eu mais gosto de ser é professor. Eu adoro ser professor, adoro estudar, aprender, ensinar. Então, a profissão que eu mais gosto de exercer é a de professor. Como é bom você gostar de ser professor. Agora, a última pergunta. Sobre o seu livro, As Aventuras de Juju, o Senhor Foi e Dona Amiga, qual mensagem você dá para as crianças? Qual foi a mensagem principal que eu quis com essa obra? Foi uma mensagem de solidariedade e de caridade. Então, eu coloquei princípios cristãos também na história. Isso era uma história primeiro de entretenimento, mas a hora de escrever, de colocar no papel, eu percebi que eu poderia avançar um pouco mais, de ensinar alguma coisa. Então, eu parti desse princípio, o princípio da caridade e da solidariedade. Isto é, a moral, fazer o bem para outra pessoa sem esperar nada em troca. Eu acho que isso é muito importante para a humanidade. E veja que quando eu escrevi a primeira versão do livro, ainda nem tinha começado a pandemia, porque depois eu fui aprimorando. Então, me parece que Deus sabe realmente o que faz. Me parece, eu tenho certeza que Ele sabe o que faz. Então, Deus quis que esse livro fosse lançado no momento em que mais a humanidade, que mais as pessoas precisam exercer a caridade, a empatia e a solidariedade. E essa é a principal moral da história. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista sobre mim e Felipe Costa Camarão, sobre a grande obra dele, As Aventuras de Juju e O Senhor Foi e Dona Amiga. Muito obrigado, eu agradeço vocês e fica aqui o lançamento oficial desta minha mais nova obra, voltada para o público infantil. Eu espero que eu possa ajudar de alguma maneira a melhorar a vida das pessoas e entreter um pouco as nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigada. Adeus.